Ela diz que a mãe, quando não é culpada, está na cena do crime, né? Porque tal a participação, né, da mãe nesse processo todo, apesar das grande maioria das mães hoje não estarem somente em casa, né? Elas também estão no mundo do trabalho, né? É uma necessidade hoje, e não é uma necessidade somente a questão financeira, mas é uma necessidade emocional das mulheres, né, de participar, de... Um dia eu conversando com uma pessoa e ela dizendo que trabalhava e coisa e tal, e aí eu disse, bah, tens duas crianças, não deve ser fácil a questão de pagamento de creche, escolinha. A gente sabe que hoje uma escolinha, né, eu vivencio isso na minha família, né, as escolinhas hoje estão com o preço de uma faculdade, é uma coisa absurda, né? E ela disse assim, tudo que eu ganho é para pagar isso. Aí eu disse, poxa vida, não sobra nada para ti? Não, sobra sim, sobra para mim a questão de eu estar no outro meio, de eu poder conviver com outras pessoas. Então, era uma mãe que estava no mercado de trabalho, não pela questão financeira, mas sim para o crescimento dela enquanto pessoa, né? Claro. E isso depois se multiplica diante dos filhos, né? Porque os filhos passam a ter a figura de uma pessoa muito mais forte, uma pessoa com muito mais conhecimento, com muito mais traquejo social e muito mais Referência. o referencial dele é muito maior, né? Então isso se ganha sempre. É isso aí, as mães merecem, principalmente nesse momento, sempre mereceram, todo dia é o Dia das Mães, né, como a gente fala, É verdade, é mas verdade. que momento que estamos vivendo diante de notícias que alarmantes, cada vez que te, né, liga a TV, questão de saúde, em segundo plano, questão econômica, que atinge, que Uhum, está atingindo a todos. Então, as mães, de certa forma, verdade. são aquelas que trazem esperança e mostram que tem, tem sim luz no fim do túnel, né? É, Então, é esse verdade. papel de estar sempre não esmorecendo, né? Sempre estando bem, isso é uma coisa louvável, né? É, Não e é uma queremos... coisa complicada, e é complicado também esse papel, né? É bem bastante complicado, porque e aí entra o papel do pai, né? É bem interessante, sim, eu me lembro que na antiga os partos eram feitos, a mãe e o médico, uma parteira, enfim, não havia aquela presença do pai como tem nos últimos anos, né? O pai hoje ele tem um papel de estar ao lado, de estar junto, de participar daquele processo de nascimento daquele filho, e uma política muito forte do cordão umbilical, é um significado da presença do pai na vida da criança, né? E o pai, ele é essa linha de corte, né? De conseguir fazer com que aquela mãe e aquela criança se separem também, porque há uma tendência, e é uma questão não só emocional, mas química, né? Da figura da mulher na fase da maternidade, de que ela se volta totalmente para essa criança, porque o bebê humano é o único bebê que precisa totalmente da presença do adulto, né? Porque senão ele morre, diferente dos outros filhotes, né? O nosso filhote humano é o único. E a mulher, ela já é preparada biologicamente, quimicamente no seu cérebro para se voltar totalmente para esse bebê. E o pai, ele tem uma figura social, emocional muito importante nessa hora, porque ele é o fator que vai fazer esse processo de separação, né? E mostrar para essa criança que não é só a mãe que existe, mostrar para esta mulher que ela não é só mãe, né? Que existem as outras partes da vida dela. É uma coisa muito interessante. Então, quando os homens entraram dentro da sala de parto e começaram a fazer esse corte do cordão, é bem significativo. Tu vais participar, certo, Rafael, É, do parto? é verdade. Final do mês. Preparando? Tá te preparando já? Já estou na expectativa. Mas que Muita expectativa. maravilha!
Quando é que nasce? É início de junho, mas Oh, sabe como é que é? 40 semanas, às vezes bem antes, então. a partir das 38, eles normalmente se faz assim, ó, 39 a 42 está a termo, como se diz, né? Então, dali em É. diante, Então vai qualquer ser para o início momento. de junho, final de maio. Então estamos perto. Muito legal, muito E do legal. que tu falaste, professor, acho muito interessante, até para todos aqui presentes, notarem uma evolução histórica nessa É, questão da inserção do pai na maternidade. é verdade. Porque pensa o seguinte, gente, antigamente as famílias viviam meio juntas, né? Então era muito comum, pegar até algumas décadas aí atrás, o casal, quando tinha seu primeiro filho, ele morava muitos vezes com a avó, né, da criança, Uhum, que é a sua isso. mãe, seu pai, a sogra. Então, era um meio em que a família toda praticamente morava junto e era o costume que o primeiro filho daquele casal tivesse o apoio de forma muito constante da sogra, Uhum. da, da avó da criança, e elas praticamente davam as dicas e faziam aquela criação, porque a filha ali, que a mãe, né, de primeira viagem, está num processo inicial, né, em termos de maternidade. Com o passar do tempo e a evolução da mulher no próprio mercado de trabalho trouxe com que os casais em primeiro filho comecem a ter. As famílias não moram mais juntas, né? Não mora mais vó e vô junto com a mãe, com o pai, bisavó, todo mundo na mesma casa, onde há uma Isso. evolução que os jovens ajudam a cuidar dos idosos e os idosos, em certo momento, ajudaram a criar aqueles jovens. Não. Hoje a gente vive as famílias estão mais, digamos, divididas, cada uma na sua casa, e os jovens, quando têm seus primeiros filhos, eles, de certa forma, se veem no mundo muito mais sozinho do que antigamente. Então, a importância do pai nesse processo, ele entra numa questão meio que obrigatória, visto que a mãe também está inserida hoje no mercado de trabalho, que antigamente a mãe tinha essa condição de cuidar do filho e pedir ajuda Uhum. para sua mãe, para sua avó, e todo mundo era, né? Por isso que até hoje a gente tem os filhos, e aí os alunos com suas experiências ali como filhos que são, trazer como é muito comum as avós, os mais velhos, adorarem dar palpite, né? Ah, sim, claro. Porque E passaram por eles aquilo têm, ali. claro, sim, eu vou ser uma palpiteira daqui a pouco, né, com as minhas noras. Eu me recordo que quando nasceu meu filho mais velho, né, o Mateus, nasceu de 7 meses, né, então era muito pequeno. E eu me lembro quando ele veio para casa, ele ficou uma semana na incubadora, aquela coisa toda. Então, quando trouxemos ele para casa, ficou aquela coisa, eu cuidando e bababá, e né, mãe de primeira viagem, como tu disseste, né, e indo prematuro, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança agora? Eu me lembro que eu olhei para ele assim, meio que bateu um pavor, né? Eu disse, não, mas só um pouquinho, né? Vamos se organizar aí. E aí eu me lembro que na semana seguinte a minha sogra veio, ela disse, eu vim porque eu vi que já está na hora de dar banho no Mateus, naquela época eu não dava banho logo, né? Já deve ter caído o umbigo do Mateus, já é para dar banho. Eu digo, nossa, eu já dei banho nele já faz uma semana. Então, assim, eu tive a coragem de pegar aquela criança e dar o banho, né? Então, e isso é algo que nos fortalece. Uma mulher, ela é bem marcada por isso, assim, o antes e o depois da maternidade, né? E os homens não são diferentes, né? Porque é algo que nos fortalece e nós temos algo a mais do que nós mesmos, né? Então, além de nós deixarmos aquele 50% do nosso DNA, né, no mundo, nós temos algo por quem a gente tem que, nós obrigatoriamente temos que nos manter bem, porque não é só eu tenho outra pessoa que depende de mim, então eu tenho que estar sempre muito bem, né? Então isso nos fortalece enquanto seres humanos, né? É bem legal. E aí, pessoal, vamos à aula então? Quantos Contigo, nós temos professor. aí? Olha só, 42. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre trabalho e vamos falar sobre o estresse.
o estresse no trabalho e o estresse fora dele. Né? No momento nós estamos vivenciando a questão de... Tem muitas pessoas bastante estressadas com essa coisa do distanciamento, a questão de nós estarmos, né, trancados dentro das nossas casas, sair basicamente só para o estritamente necessário. Ainda estamos assim. Algumas empresas já estão voltando, que bom, né? Aos pouquinhos nós vamos começando a retomar a nossa vida normal. Mas eu quero falar com você sobre trabalho, o mundo do trabalho, basicamente, e onde é que entra essa questão do estresse e qual o significado dele no mundo do trabalho e por que ele acontece tanto dentro deste mundo organizacional. Vou compartilhar com vocês o material, porque hoje a gente vai ter também uma coisinha extra aí que a Sora preparou para vocês, que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, mundo do trabalho, aqui está. Muito bem. Vamos dar um F5 aqui. Cadê? Não foi. Agora vai. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o mundo do trabalho. Trabalho e estresse, na verdade, né? Porque a gente vai falar sobre esse componente que faz parte tanto, muitas vezes, do mundo do trabalho de algumas pessoas, ou, infelizmente, a grande maioria. O trabalho, a palavra trabalho, o vocábulo para trabalho, ele vem do latim tripalium, né? Ele era um instrumento de tortura que era usado na Idade Média, né? Então, o tripalium é que deu origem ao nome trabalho. Daí vem a questão dessa origem ser tão associada a sofrimento e dor, né? Por que a gente ainda tem a coisa de odeio segunda-feira? Ou como agora o pessoal bota lá no Face, né? Sextou, que coisa boa que é sexta-feira e coisa e tal. Foco na sexta. Por quê? Porque sexta-feira é o antes do sábado e domingo, que é os nossos dias de descanso para a grande maioria das pessoas. Então, a palavra trabalho, ela vem associado a essa questão de sofrimento. E aí nós temos lá a Bíblia que traz: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Mais uma vez, o trabalho sendo aplicado enquanto punição de alguma coisa que a gente fez. Quando, na verdade, não é bem assim, né? O trabalho, ele realmente nos traz a questão do cansaço, a questão de nós gastarmos energia, né? Mas ele não tem que ser sofrimento, né? Mas é a associação da palavra que a gente tem até hoje. É interessante que os monges, os primeiros monges, o pessoal da igreja, isso bem lá nos outros séculos passados, eles trabalhavam horrores, né? E eles usavam a coisa do trabalho realmente para se punir dos pecados que eles, na percepção deles, eles haviam feito. Então, eles trabalhavam, os monges trabalhavam muito, né? O trabalho, então, ele é alguma coisa extremamente importante para nós. Por quê? Se vocês pensarem dentro do rol de conhecidos de vocês, familiares, vizinhos, enfim, aquela pessoa que está desempregada. Imaginem, pensem naquela pessoa, enxerguem nesse momento naquela pessoa, e vocês vão ver que essa pessoa ela está passando por uma dificuldade. E aí nós entramos na questão financeira, estou falando da questão emocional. Por quê, gente? Porque o trabalho é algo que ele traz para nós, né, uma gratificação. Ele nos garante a questão do valor, e não é financeiro novamente. A questão do valor, o valor de ter alguma coisa, o valor de tu participares de alguma coisa, o valor de tu acrescentares o teu trabalho ao mundo. Então, é nós nos sentirmos úteis. Então, essa sensação de utilidade que é o valor que a senhora está falando. Então, quando uma pessoa ela está desempregada, quando ela não tem um trabalho, salvo, é claro, quem já está, né, em processo de aposentadoria, mas mesmo os aposentados hoje, o aposentado ele continua trabalhando também pelo financeiro, mas também para se sentir útil, né? Por quê? Porque o trabalho é quando nós deixamos a nossa marca, né? A nossa autoestima ela se eleva, nós ficamos com o sentimento de mais-valia, porque nós temos alguma coisa que nós doamos ao mundo, que é o nosso trabalho, né? Então,
vai vir, quando nós não temos um trabalho, a sensação de vazio existencial, como dizem os filósofos, né? Agora, será que o trabalho, por ter essa questão, essa conotação de dor e de sofrimento, ele pode ser associado como fonte de estresse? Será que por a gente trabalhar, a gente vai ficar estressado? Isso é válido? Isso acontece sempre? E o que é estar estressado, né? E tu, neste momento, meus alunos, vocês estão estressados? Vocês estão se sentindo estressados? Eu vou agora medir o nível de estresse de vocês. Esse teste, esse pequeno teste que eu estou colocando para vocês, eu quero que vocês façam ele agora, tá? Ele foi criado pela doutora Ana Maria Rossi. Ela é especialista em estresse, né? Então, eu quero que vocês anotem aí esse score, para a gente ver como é que ele vai funcionar depois. Então, para as questões que nós vamos ter, são 7 questões, ok? Então, vocês podem enumerar aí de 1 a 7, e depois vocês vão ler as perguntas e vão botar o número do lado, ok? Para depois a gente poder somar. Então, cada uma dessas 7 perguntas, tu vai pensar no teu dia a dia. Teu dia de trabalho, teu dia de estudo, teu dia dentro da tua casa hoje, por exemplo, no processo de distanciamento, né? E aí tu vai, então, marcar um xizinho, ou no caso de vocês, marcar, botar o número. Quando aquela pergunta para ti, ela acontece raramente, tu vai usar o número 1. Quando às vezes tu passa por alguma daquelas situações, tu vai botar 2. Quando aquela situação acontece com frequência na tua vida, tu vai marcar 3, ok? Então, 1 para raramente, 2 para às vezes e 3 para frequentemente, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora para vocês a grade. Vou dar um tempo para vocês, então, ler cada uma das 7 questões e ir marcando, então. Vamos a elas. Então, vai ter a pergunta, raramente, às vezes ou com frequência, ok? Então, a pergunta número 1. Sinto-me insatisfeito com a minha vida pessoal? Né? Qual é o teu sentimento hoje de satisfação com a vida que tu estás levando no teu dia a dia? E sim, considerem o distanciamento, considerem estar o tempo todo junto com a família de vocês, ok? Então, sinto-me insatisfeito com minha vida pessoal. A número 2. Quando me sinto pressionado, eu explodo? Né? Ou seja, aí nós vamos trazer as questões da aula passada, por exemplo, da nossa questão de inteligência emocional. Quando eu me sinto pressionado, eu explodo emocionalmente, né? Eu fico com raiva e eu vou explodir. A número 3. Aceito novas tarefas mesmo quando eu estou sobrecarregado? Né? Como assim quando eu estou sobrecarregado? Eu estou vendo que o pessoal está marcando o xizinho aí, né? Não esqueçam de botar o número, porque depois essa tela aqui vai sumir. Então, anotem os numerozinhos, 1, 2 ou 3, para poderem somar, tá? Que depois vai ser uma soma. Então, eu aceito novas tarefas mesmo quando eu estou sobrecarregado? Então, tenho um monte de coisa para fazer, mas alguém vem e me pede, né? Alguma coisa e me pede para me ajudar. Eu aceito ou eu não faço nada? A número 4, adoeço com frequência? Ah, como é que é? E aí eu não quero que vocês pensem agora. Deem uma olhadinha para trás na vida de vocês e vejam quanto vocês têm ficado doente, ok? A 5, tendo a me fixar no lado negativo das situações, sabe aquela coisa assim, tudo não vai dar certo, isso é chato, eu sei que isso não vai ser legal. Como é que é esse teu processo nas situações do dia a dia? A 6, tem usado medicamentos para relaxar? Né? E aí, quando a senhora fala de medicamento, muitas vezes até aquele medicamento para dor nas costas, tá? Um relaxante muscular, alguma coisa, qualquer tipo de medicamento, ok? E a 7, tenho dificuldade para dormir. Como é que está o sono de vocês? Está dormindo tranquilo? Tu demora um pouco para dormir? Tu dorme, deita, dorme, mas acorda de madrugada e demora para voltar a dormir? Ok, vamos ver isso. Então, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 questões, marquem raramente, às vezes com frequência. 1 raramente, 2 às vezes e 3
com frequência. Ok, pessoal? Precisa deixar um pouquinho mais na tela aí, vocês estão conseguindo? Que aí nós vamos continuar a aula, porque nós vamos ver o resultado só no final, tá? Somem aí, já deixem somadinho, tá? Qual é o número que deu mais, certo? Quanto que deu no raramente, quanto que deu no às vezes, quanto que deu no frequentemente. Somem separado, certo? Vamos lá, então. Sobre o trabalho, então. Então, na verdade, o trabalho ele pode ser sofrimento, sim. Ok? Nós vamos sempre ver o trabalho como sofrimento. Por quê? Porque ele pode ser uma coisa que traga para nós o sofrimento, mas ele também é fonte inesgotável de gratificação, né? Ele pode ser uma coisa, mas ele pode ser outra também. Ele vai sim me trazer sofrimento muitas vezes, e aí é onde nós vamos ver onde é que entra a questão do estresse, mas ele é também fonte de gratificação. Por quê? Porque ele é algo que faz com que eu me sinta útil. Tudo vai depender não só das condições de trabalho. Quando a senhora fala de condições de trabalho, eu estou falando das regras do trabalho, a forma como o trabalho é feito e até mesmo o enriquecimento da tarefa. O que é um enriquecimento de tarefa? Quando a tarefa que tu faz, as atividades que tu tens, o trabalho que tu executa, é algo que faz com que tu tenhas um sentimento de mais-valia e ele tenha o quê? Desafio, ok? Quando o trabalho é desafiador, nós ficamos muito mais felizes com o que a gente faz, porque é um desafio que a gente cumpriu, né? Então, vai depender das condições de tarefa, das formas como nós sentimos o nosso trabalho, né? E a forma como nós agimos diante do trabalho, diante daquele desafio. Eu aceito aquilo como um desafio legal ou eu fico bravo porque, poxa vida, tem tanta coisa para fazer. Como é que eu vou agir? Né? Então, quando nós fizemos isso, nós vamos ver que o trabalho ele é uma fonte muito, muito, muito grande de prazer, mas também, dependendo de como nós encaramos, vai ser a forma como isso vai dar sofrimento para nós ou vai trazer alegria para nós, ok? O pessoal está riscando na tela, pessoal. Não risquem na tela. Não risquem na tela, pessoal, senão fica ruim. Mas se tudo isso acontece, ok? Se nós temos o trabalho tanto como prazer quanto sofrimento, por que a gente trabalha? Se a gente trabalha só pelo financeiro, né? Mas, na verdade, por que a gente trabalha? Né? Eu posso decidir não trabalhar? Posso, mas eu vou ter questões financeiras. Ah, mas eu tenho quem me sustente, não preciso tanto da questão financeira. Ok, mas então, eu posso achar outra alternativa? Né? Ou eu trabalho porque realmente eu tenho que sobreviver? Né? Então, trabalhe-se por não se ter uma alternativa, ou trabalhe-se pela necessidade de sobrevivência. Então, aqui está um exemplo claro do Seu Madruga, que todo mundo conhece, né? Ele é um cara que ele não trabalha, ele só faz alguns bicos por necessidade, mas há a necessidade da sobrevivência. Então, nós trabalhamos por isso, para poder sobreviver e também para ter prazer na vida, por incrível que pareça. O trabalho é uma coisa legal, né? Então, se nós precisássemos trabalhar somente para sobreviver e acessar a necessidade de trabalhar, nós passaríamos a nos dedicar somente ao ócio se nós não precisássemos trabalhar, se nós não precisássemos sobreviver financeiramente falando, ok? Então aí eu posso deitar na rede e ficar lá atirado. Mas não é só para sobreviver que eu trabalho. Né? Eu posso também trabalhar porque eu gosto. Então, é certo que a pessoa poderá querer uma dose maior de ócio, que coisa mais boa a gente poder ficar um pouco parado, um pouco descansando. Por isso que a gente gosta tanto do final de semana, ok? Ter um controle maior sobre as nossas coisas. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente trabalha, nós nos envolvemos tanto que a gente esquece um pouco do outro lado, tem essa tendência, nós temos que ter esse cuidado. Né? Poder ter horário para fazer outras coisas, né? Mas dificilmente nós vamos deixar de trabalhar, mesmo que a gente tenha condições financeiras, nós dificilmente vamos deixar de trabalhar, visto que eu falei antes do aposentado. Tem muitos aposentados aí que trabalham, não por necessidade financeira, ganham bem de aposentadoria, mas gostam
gostam da coisa de sentir-se útil, de ter algo para fazer. As 3 razões, então, boas que a gente utiliza para trabalhar. Por que a gente trabalha? O trabalho em si, né? Ele é fonte de prazer, ele traz emoção, ele traz desafio, ele permite que nós coloquemos as nossas qualidades humanas, né? Por quê? Porque a gente vai, à medida que trabalha, nós vamos estar nos expressando e nós vamos estar sendo conhecido pelas outras pessoas. E as pessoas, quando elas são conhecidas, elas são classificadas, conceituadas. Então, a forma como tu te expressa no teu trabalho vai dizer quem tu é. Se tu é uma pessoa aplicada, se tu é uma pessoa inteligente. Então, o trabalho é uma forma de nós interagirmos com o mundo. Então, o que a gente diz sobre isso sempre? Que o homem sobrevive justamente porque tem um impulso interno que o compele a agir. Lembram lá da motivação? E uma das coisas que nos leva ao trabalho é realmente a ação. Ir em busca, né, de algo que nos faça bem. É o impulso interno de algo que nos faça bem. O trabalho é uma delas. Outro motivo, segundo motivo para nós trabalharmos, é o sucesso que o trabalho dá, né? Então, sucesso para uma pessoa está relacionado com o trabalho, com o resultado que a gente tem com o trabalho que a gente faz, né? Então, nós trabalhamos, né? Porque ele é um meio que nós botarmos o nosso esforço, nos empenharmos e atingir as nossas metas. Então, quando a gente trabalha, a gente gosta de ter os desafios cumpridos e aquela coisa de beijinho no ombro, né? Conseguir fazer, que bom, sou uma pessoa forte, sou uma pessoa inteligente, consigo fazer aquilo. Atendo às minhas necessidades, atinjo as minhas metas pessoais. E o terceiro motivo pelo qual nós trabalhamos é porque ele também nos traz qualidade de vida. Essa qualidade de vida está ligada também às questões financeiras, porque à medida em que nós trabalhamos, nós vamos ter a questão de conquistas financeiras que nos vão dar mais conforto, né? Mas também a qualidade de vida de relacionamentos. À medida que nós trabalhamos, nós aumentamos os nossos relacionamentos, né? Então, ela traz gratificação e traz status, né? Testa sempre o nosso potencial e, claro, movimenta a nossa mente. Quando nós trabalhamos e estamos diante de uma dificuldade dentro do nosso trabalho, um desafio, por exemplo, a nossa mente começa a trabalhar muito mais. Ok? Então, daí vem a questão da mente saudável, né? Não só eu conquisto o poder de compra, né? Mas faz com que eu consiga ter um estilo de vida bem melhor, certo? Muito bem. Agora, gente, se eu tenho esses 3 motivos para trabalhar, né? E eles são bons, por que o trabalhador adoece? E a gente tem dentro das empresas uma gama bastante grande de trabalhadores que adoeceram, entraram no processo de estresse. E ele é basicamente pela forma como o trabalho é organizado. Cada empresa organiza as suas atividades de uma forma. Cada empresa tem o seu modelo de gestão. E esse modelo de gestão vai entrar a forma como o trabalho deve acontecer, mas vai entrar também as regras da empresa. E muitas vezes essas regras da empresa é que levam as pessoas a adoecerem. Elas não se adaptam muito ou com tanta facilidade, demoram um pouco. Então, elas vão adoecendo, tendo um líder, por exemplo, não tão bom, aqueles líderes mais autoritários, aqueles líderes que puxam só para si os poderes de decisão, não deixam que os colaboradores participem. Tudo que tu vai fazer, tem que fazer no modelo que a empresa quer. Tu não pode usar a tua criatividade, tu não pode usar a tua forma de pensar diferente, tu não pode trazer tuas contribuições. Então, essa forma de organizar esse modelo de gestão leva o trabalhador muitas vezes a adoecer, ok? A grande maioria dos trabalhadores adoecem por isso, pelo clima da organização. Então, vamos lá. Eu quero ver com vocês agora como é que está o nível de estresse. Qual é o resultado dos testes de vocês? Tá? Conseguiram somar aí? Todo mundo somou direitinho? Vamos lá, a senhora vai colocar agora 3 resultados diferentes, ok? E vocês vão pegar qual é desses números que foi o maior, ok? Qual é o maior deles? E esse é que vai valer,
Vamos a eles, então. Se tu teve uma pontuação até 9 pontos, né? O sinal está verde. Ou seja, né? Tu está lidando bem com as tuas demandas, né? Tu não te sente tão exigido no momento, né? E tu tem técnicas eficientes para lidar com o teu estresse. Quem tem até 9 pontos é aquelas pessoas que têm um controle emocional bom, que estão passando, por exemplo, por esse processo que nós estamos agora de distanciamento de maneira legal. Estão conseguindo vivenciar isso como uma necessidade, por exemplo. Né? E pessoas que têm esse poder de adaptação são pessoas que lá no mundo do trabalho depois vão conseguir também se adaptar, tá? Com mais facilidade à vida. Então, contigo tá tudo bem, tá? Tu não estás estressado. Agora, quem tem de 10 a 15, alto lá, sinaleira, sinal vermelho, né? Por quê? Esse tipo de pessoa, ele tem a tendência de transformar as dificuldades, de transformar as dificuldades em desafios e planeja manter o estilo de vida saudável, né? Mude o que puder na sua rotina e organize-se para lidar com situações que não tem controle para mudar. Ou seja, muitas vezes nós temos a mania de querer ser a menina superpoderosa, vamos dizer assim, né? Quero controlar tudo. Eu quero, não, isso aqui não tá bom, eu vou mudar isso. Tem coisas que não tá na nossa alçada, não é da nossa palma da mão nós mudarmos. O distanciamento é um deles. Eu não posso mudar isso, ok? Eu não tenho culpa do Covid, mas eu também não posso fugir da regra que foi dada. Então, se isso não pode ser mudado, deixa eu me acomodar, deixa eu conseguir me organizar e me adaptar a esta vida que está sendo exigida de mim agora. Né? Se eu não posso estar com meus amigos, a não ser pela mídia, eu tenho que me adaptar. Então, o que tu pode mudar, muda. O que tu não pode, te organiza e te adapta. O poder de adaptação do sujeito garante muito a qualidade de vida dele. Ok? Então, alto lá, sinal amarelo, porque alguma coisa está fazendo com que tu queira mudar todas as coisas que tu não tem o poder para fazer. Agora, alto lá, preocupação, quando nós temos uma pessoa que está acima de 15 pontos. Por quê? Sinal vermelho. Ok? Você está permitindo que as pressões prejudiquem a tua qualidade de vida. Presta mais atenção no teu dia a dia, te organiza para enfrentar situações sem prejuízos à saúde e busca uma orientação. Quem está com acima de 15 pontos e está no sinal vermelho são aquelas pessoas que, além de quererem mudar o que está fora da sua alçada, estão batendo de frente com a situação. Então, estão fazendo cavalos de batalha com, às vezes, coisas pequenas. Pode ser mega ultra power as coisas, ok? Mas muitas vezes são coisas pequenas que a pessoa está fazendo cavalo de batalha. E aí é aquele sujeito que está brigando com todo mundo, está brigando até consigo na frente do espelho, né? Vai para frente do espelho e fica brigando com todo mundo. Ok? Isso não é legal, gente, tá? Não vai te adiantar nada. Então, tu tens que te adaptar e se tu não estás conseguindo, busca um auxílio. No momento, nós não estamos muito conseguindo fazer essa saída de casa para buscar o auxílio, mas pega na internet, vai ler, leia sobre isso, leia como é que o estresse está acontecendo, como é que tu podes dar conta desse estresse. A questão, leiam sobre adaptação, leiam sobre estresse, sobre adaptação e sobre saídas, né, de situações estressantes, ok? Então, usem agora o poder da internet, que a mídia vai poder trazer. Tem muito terapeuta, muito profissional da área da psiquiatria atendendo diretamente pela internet sem custo nenhum. É só vocês entrarem lá e conversarem com essas pessoas. Vocês vão achar bastante coisa legal sobre isso, ok? Então, até 9 pontos e o pessoal que está acima de 15 pontos, sinal vermelho, ok? Esse material vai ficar lá para vocês, se vocês quiserem depois passarem para a família de vocês poderem fazer. Esse teste, como eu disse, Ana Maria Rossi, então não é um teste de brincadeira, ok? Ele é uma coisa que foi feita por uma profissional, certo? E ele é uma coisa rapidinha. Mas vamos Professora continuar Magali, falando. Oi.
Vamos pedir para os nossos colegas pararem de riscar. Eu acho que é uma falta de Pois então, educação, eu né? já pedi, né? Eu já pedi agora há pouco para o pessoal parar de riscar, porque está atrapalhando a nossa tela, né? Quem É um riscou aí, pouquinho. faz o favor, apaga aí para nós, para poder ficar legal, para a gente poder continuar trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa Agradeço a bem, todos. bem, bem legal, assim. Isso é bem bom, Júlia. Obrigada, viu? Vamos cooperar aí, pessoal. Vamos apagar a tela para ficar legal, tá? A senhora vai deixar esse material aí para vocês poderem, então, depois aplicar na família, certo? Vamos lá, então. Quando nós falamos aqui, ó, nesses 9 pontos, ok? E até a coisa do 10 a 15 pontos, alguma coisa de sinal amarelo, nós podemos estar falando de mal-estar, ok? O que é o mal-estar? O mal-estar é uma sensação, ele é fisiológica, é uma perturbação fisiológica, ele vai te fazer sentir mal. Tu vai estar desassossegado, ou seja, aquela inquietação, alguma coisa que não está bom, ok? Mas é só o mal-estar. Quando aquela situação passa, o mal-estar vai embora. Aquela sensação de que alguma coisa não está legal, vai embora, ok? É aquele pessoal lá do sinal verde. Alguns do sinal amarelo podem estar com mal-estar, mas vão conseguir se organizar, certo? Passou a situação, como a senhora disse, passa a sensação de mal-estar. Agora, quando a gente fala de estresse, nós já estamos no pessoal do sinal amarelo e já o pessoal do sinal vermelho. O que é o estresse? O termo estresse, ele vem do latim, lá do século XVII, né? E é a sensação de cansaço, de fadiga. Os trabalhos de estresse agora, na atualidade, eles começaram aqui para nós nos anos 70. Ana Maria Rossi, aquela doutora que eu falei para vocês, é uma que se dedicou bastante à questão do termo estresse e o quanto ele atrapalha a nossa vida. Porque o estresse, ele se aloja, ele se instala. Então, é muito mais do que mal-estar, é muito mais do que a sensação de desassossego. Enquanto lá no mal-estar, passou a situação, passou o teu mal-estar, no estresse não. O estresse, mesmo a situação tendo ido embora, os sinais continuam evidentes. Tá? E esses sinais, esse mal-estar também, ele é orgânico. A pessoa estressada, ela muitas vezes dirige para algum órgão do seu corpo a sensação ruim, né? Então, são pessoas que vão estar com constante dor de cabeça, dor de estômago. Quer ver uma coisa? Antes a senhora falou da questão de dor nas costas, coluna. O que a gente sabe, e os estudiosos do estresse trazem muito isso, né? Quando nós estamos com muita dor nas costas, nós podemos estar, claro, com problema de postura, né? A questão da postura física, mas a nossa coluna, ela é a sustentação do nosso corpo, ou seja, ela nos permite ficar em pé. Foi o que nos diferenciou também lá quando nós, homens, evoluímos dos outros animais, porque nós ficamos em pé. Então, a nossa coluna, ela nos dá essa sustentação. E quando nós estamos estressados, quando nós não estamos bem com alguma coisa, a tendência é a gente se encolher. Em se encolhendo, nós temos dor na coluna. Então, a gente tem que cuidar muito isso. É um sinal bastante grande. Então, diferente do mal-estar, o estresse, ele se instala e ele, mesmo quando a situação está resolvida, eu continuo com sensação de cansaço, de fadiga, alguma coisa que se reflete no meu corpo físico, tipo dor de estômago, dor de cabeça, ou seja, torna-se orgânico. Então, o estresse, ele é de ordem afetiva, cognitiva e fisiológica. Afetiva, porque ele vai influenciar diretamente nas minhas emoções, ok? Como assim nas minhas emoções? Eu vou começar a ter emoções não adequadas ao momento. Eu vou explodir com muito mais rapidez. Eu vou enfrentar as situações de maneira muito mais tumultuada. Eu vou fazer aquele cavalo de batalha, ok? Cognitiva, por quê? Porque quando eu estou estressado, eu começo a não ter um pensamento muito adequado. Eu não consigo fazer o jogo
né, de pensamento cognitivo. Eu deixo de ser racional. Lembram lá os dois lados do cérebro? Né? Aquele lado racional, ele vai ser suplantado pelo lado emocional. O lado emocional, por ele estar afetado pelo estresse, vai falar mais alto do que a razão. Então, o meu cognitivo vai ficar muito atrapalhado. E fisiológico, porque vai atingir totalmente o meu corpo físico. Só que tem uma coisa interessante sobre o estresse, né? O estresse, ele também pode ser uma coisa positiva. Olha que interessante. Quando nós estamos estressados e nós temos uma desadaptação ou má adaptação daquela situação e estamos estressados, a gente chama isso de distress, né? É a má adaptação. Eu enfrento as situações de maneira incorreta. Agora, ele é positivo e produtivo quando ele é o estresse. Eu vou transformar aquela energia, porque estresse também é energia. Tudo que a gente faz na nossa vida é energia, gera energia, ok? Quando eu canalizo aquela energia para fazer uma coisa boa, para enfrentar, por exemplo, aquela situação de maneira adequada, eu chamo ele de eustresse. Então, ele vai ser algo que eu vou usar como propulsor, como impulso, como uma energia boa que vai me fazer não só resolver as situações de maneira adequada, mas vai me ajudar também a ser criativo, a ser inovador. São as pessoas que usam o estresse para trabalhar bem. Antes eu falei para vocês do ócio, né? Nós temos um filósofo, o Domenico De Masi, ele escreveu um livro sobre ócio criativo, e ele diz que um dos momentos em que a gente pode ser mais criativo é quando está estressado, porque aí nós estamos com muita energia. Então, se eu sei usar aquela energia boa, eu vou, por exemplo, tô estressado, tá ruim, ao invés de ir brigar com as pessoas, eu pego um livro, vou ler, ou vou estudar, ou vou escrever alguma coisa. Eu estou usando o quê? Eu estou usando o meu estresse de maneira produtiva. Alguns de vocês, quando a gente fez na semana passada aquela questão que eu deixei para vocês responderem como lidam com as emoções, eu respondi, né, para algumas pessoas, algumas coisas que foram colocadas, e eu me lembro que eu dei algumas sugestões. E uma delas foi a coisa da escrita, né? Quando nós escrevemos, quando nós colocamos no papel, muitas vezes as coisas que estão nos incomodando, é uma forma que a gente tem de externalizar esse estresse, de externalizar as nossas emoções. E é uma coisa extremamente produtiva. Peguem esse hábito. Sabe aquela coisa antiga do faça o seu diário? Isso é uma coisa legal. Pegue um caderno e comecem a escrever. Está sentindo? Escreve, escreve, escreve. E eu fiquei muito feliz que tem algumas pessoas que estão fazendo isso. Eu acho isso muito positivo. É muito legal mesmo. Vamos lá. Consequências do estresse no mundo do trabalho. Tá? Quando nós estamos no mundo do trabalho e estamos estressados, como é que as empresas observam isso? E aí é onde entra a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, ela tem que trabalhar diretamente com as questões que levam ao absenteísmo. O que é absenteísmo? É quando as pessoas estão chegando muito tarde ao trabalho, quando as pessoas faltam ao trabalho, né? Então, às vezes tu pode dizer, mas eu faltei ao trabalho porque eu tinha alguma coisa para resolver. Eu me atrasei porque o meu relógio tocou, mas eu não conseguia me levantar. Tudo isso pode ser consequência de estresse, né? Quando a gente faz um trabalho que a gente não gosta, por exemplo, é uma coisa extremamente estressante. Então, se mede a qualidade de vida das pessoas que trabalham numa empresa a partir desses dados, muitas vezes aqui. Absenteísmo, rotatividade pessoal, quantas pessoas entram na empresa e vão embora, né? Quando uma empresa tem uma rotatividade muito grande, de muitas pessoas que trabalham pouco tempo e se demitem e vão embora, é porque essa empresa está com problema de clima, muitas vezes. O clima organizacional dela, a forma como ela funciona, é estressante para os seus colaboradores. Tá? Outra coisa que leva, né, que é causado, desculpa, pelo estresse, que é consequência do estresse, são as práticas inseguras do trabalho. Quando tem muitos acidentes de trabalho dentro de uma empresa,
a gente vai logo ver como é que está o estresse desses colaboradores. Quando baixa a produtividade ou quando a produtividade está saindo com muitos erros, né? Por exemplo, as pessoas não estão trabalhando direito. Quando tem muita dificuldade de relacionamento dentro das empresas. Os colegas que brigam o tempo todo, estão se conflituando e coisa e tal, a gente vai ver o nível de estresse muitas vezes está bem grande. E esse nível de estresse muitas vezes é por causa de uma tarefa que tem, alguma coisa que tem que se fazer rápido, então o pessoal meio que se estressa, né? Isso tudo, gente, causa prejuízo na imagem da organização, né? E os sindicatos e o próprio Ministério do Trabalho, ele fica sempre de olho nessas questões de processos, por exemplo, trabalhistas. Pessoas que trabalham numa empresa, quando saem de lá, elas acionam a empresa de alguma forma, né? Bota na justiça a empresa. E esses processos trabalhistas, eles mostram muitas vezes que essa empresa está com problemas, ok, de clima organizacional que está levando as pessoas a adoecerem. E a adoecer mesmo, de ter que ficar em casa, de dar atestado, ok? Tudo isso a gente vê pelas consequências. Então, empresas que têm muito esse tipo de coisa são empresas que são causadoras de estresse nos seus colaboradores, ok? Mas o trabalho, ele também traz qualidade de vida, né? Então, nós conseguimos ter gratificação com o nosso trabalho. Ele pode ser fonte de problema, sim, ele pode trazer resultados muito negativos para a nossa saúde, dependendo de onde nós trabalhamos, mas ele também é qualidade de vida. Por tudo aquilo que a gente já falou, é algo que, quando a gente se sente útil, algo que faz com que a gente seja produtivo, fora a questão dos relacionamentos, de nós estarmos junto com outras pessoas. Então, o trabalho também é fonte de qualidade de vida, ok? Então, o trabalho enquanto qualidade de vida, ele faz com que a gente consiga empregar muito bem o nosso tempo. É quando a gente usa o tempo que a gente tem de trabalho muito bem, né? Nós usamos a nossa energia de maneira adequada, nós conseguimos adaptar o nosso nível de estresse, porque o estresse ele pode ser adaptado. Se eu conseguir conter o meu estresse para ele não invadir as minhas questões fisiológicas, ou seja, eu não adoecer, eu consigo fazer dele um estresse, consigo fazer dele uma coisa positiva. Ok? Porque qualidade de vida é quando a gente também tem saúde, né? A nossa saúde física, mental, emocional. Isso é saúde e isso é trazido pela qualidade de vida, é sinal de qualidade de vida. Quando a gente tem liberdade, a qualidade de vida nos traz liberdade. Né? A liberdade de quê? A liberdade de sermos nós mesmos, a liberdade de a gente conseguir conviver socialmente e ter aceitação. A qualidade de vida, quando a gente tem ela, nós conseguimos ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores e ter relacionamentos também melhores. Muito interessante e bem importante vocês saberem. Nós aqui falamos de trabalho, estresse, trabalho com qualidade de vida. Mas tanto o estresse quanto a qualidade de vida, ela também é fora do trabalho. É quando nós levamos ela para dentro dos nossos lares. A nossa vida pessoal, ela é diretamente afetada pelo nosso estresse e pela qualidade de vida. Então, se nós estamos sentindo que as coisas não estão bem, vamos medir que estresse é esse, qual é o nível que eu estou, ok? Certo, pessoal? Então, assim, ó, esse é o material de hoje, tá? Peguem aquele teste que a senhora deu para vocês e apliquem na família. Eu não estou deixando tarefa essa semana, porque a tarefa é exatamente essa, tá? Vocês fizeram o teste, vocês conseguiram medir o nível de estresse de vocês e agora eu quero que vocês falem sobre isso. Essa é a tarefa. Falem lá, nível de estresse, como é que tá? O que tu tá fazendo? Como é que isso está acontecendo? E a tua família, será que está com o nível de estresse mais alto também? Essa é a ideia para essa semana, certo? Professor Rafael? Oi, professor. Não, eu estava fazendo o meu teste aqui. Tá, deixa eu... Estás me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, perfeito. Não, eu estava fazendo meu teste aqui e enquanto os alunos podem estar verificando o seu teste, né, aí,
tirar meu celular, próximo aqui. E aí algumas observações, né, que eu acho muito, muito legal, porque hoje em dia, gente, prof, as empresas estão muito voltadas o ramo da economia que mais cresce, que mais emprega é os serviços, né? É o setor de serviços. Então, para situar o aluno, a gente tem lá o setor primário, a agropecuária, tem a indústria, tem o setor terciário, que é serviço, prestação de serviço. E o que acontece? Prestação de serviço, gente, qual é a matéria-prima? A matéria-prima na prestação de serviço são pessoas, né? Uma empresa de serviço, ela vive de pessoas, a matéria-prima dela é o grande business core, como se chama, né? O grande negócio de uma empresa. Então, lidar com a psicologia dessas pessoas, que é o nome do nosso módulo aqui, né? E é extremamente diferencial para uma empresa de serviço, principalmente serviço, e Porto Alegre, por exemplo, Gravataí tem muito. Gravataí todo mundo acha, e até de certo ponto, mas que a indústria predomina, é uma cidade industrial. Sim, mas só que é industrial, mas 35% da economia de Gravataí vem da indústria. Ainda serviço predomina, assim como Porto Alegre. É verdade. Uhum. Então, saber lidar com pessoas, tanto na indústria como em serviços. Eu relato serviços ainda como sendo algo mais primordial, porque a nossa matéria-prima são pessoas, né? Isso. E tu sabe, Rafael, que essa questão do estresse, ele foi trabalho dos anos 70 lá, principalmente, quando começou os estudos, basicamente, novamente, né, do estresse, e ele se tornou um fator realmente preocupante, tá? Dentro do mundo do trabalho, principalmente, porque o estresse, quando ele é muito elevado, ele se torna um burnout, né? O que é o burnout? O burnout é a incapacidade realmente do trabalho, quando leva o trabalhador à incapacidade de poder trabalhar. E é um mal hoje que ele atinge principalmente as pessoas da área de serviços, né? Por quê? Porque são as pessoas que estão diante de outras pessoas. Então, tu lidar com pessoas o dia inteiro é extremamente estressante, né? Porque as pessoas, elas cada uma tem o seu jeito de funcionar. E eu tenho que, enquanto lidar com gente, me adaptar a cada uma que chega para mim, né? Das áreas profissionais mais afetadas pelo estresse e até pelo burnout é o pessoal da área médica e nós, professores. É incrível isso, né? E é serviço. É a área de serviço. É a área mais afetada pelo estresse, realmente. E alguns indicadores, né? A gente vai relacionando. O nosso aluno, né? A gente tem com a gente a ideia de ensiná-los o mundo da gestão empresarial. Uhum. Gente, uma frase número 1 de gestão. Galera, não se gerencia aquilo que não se mede. Isso aí. Então a gente precisa, primeira coisa, para começarmos a nos diferenciar da operação propriamente, é começar a criar indicadores. E dentro de gestão de pessoas, e aí nós temos uma autoridade do assunto aqui para falar. Imagina. Então, indicadores, gente, que aí fica as dicas. Eu estava anotando quando estava falando, professora, como é importante, né, dentro da gestão de pessoas, a gente mensurar. Se a nossa empresa não tem, então que seja nós que entremos lá e propomos essa mensuração de absenteísmo. Uhum. E a partir daí nós vamos conseguir ter uma noção de como está o estresse do trabalho. É um indicador, não é o único. Rotatividade, famoso turnover. Turnover. Uhum. Tu sabe que quando começou o RH realmente, né, já que tu traz a questão do RH dentro das empresas, porque quando a psicologia adentra as empresas, a gente viu isso lá na primeira aula, né, que foi a aula que a gente teve ao vivo, né, presencial, foi quando começou a Escola das Relações Humanas, né, trazida por quem? Por o psicólogo, Elton Maio, né? E quando
começou a questão da psicologia e começou a questão do RH, ele simplesmente contabilizava, né, as pessoas dentro da empresa. Mas a psicologia mesmo, ela veio exatamente com o olhar sobre as pessoas. Mas o RH, quando ele chega contabilizando, e depois a psicologia entra dentro do RH para olhar grupos, para olhar comportamentos, né? Mesmo assim ainda não se media. Era interessante isso, porque o RH fazia os treinamentos, mas não tinha um fator, ele não conseguia ter indicadores, né? E aí veio essa máxima para dentro do RH. Se não vale a pena medir, se não tem como medir, não vale a pena fazer. Ok? Então, o RH entrou na questão dos indicadores mais ou menos na década de 70. Ok? Ele começou a olhar esses indicadores. E olhar indicadores primeiro contábeis, né? Quem faltou, quem não, quem saiu e coisa e tal. Começou as primeiras anotações de absenteísmo e da rotatividade. Mas essa evolução depois ela entra para dentro do RH em termos de indicadores, a ponto de hoje nós só podemos fazer um treinamento se nós medirmos o antes de aplicar o treinamento. Qual era a produtividade daquele sujeito? Né? Aí eu dou o treinamento, aí eu vou medir novamente a produtividade. Então, eu vou ver a eficácia do programa de treinamento que eu fiz. Então, quando tu traz isso de gerir indicadores, isso é essencial em qualquer área, porque nós trabalhamos basicamente no mundo dos negócios hoje com resultados. Como é que eu vou saber qual é o resultado que eu dei se eu não medir? Né? Então, nós, quando vamos para o mercado de trabalho, que é onde nossos alunos estão adentrando na sequência, eles vão trabalhar basicamente com números, né? Números de resultados, de indicadores, e nós temos que estar sempre com os nossos números muito bons. Quando a gente faz uma entrevista, por exemplo, pessoal de emprego, que é uma coisa que eu vivencio, eu sempre gosto de perguntar para o meu entrevistado, para aquela pessoa que está vindo para a entrevista, qual foi as contribuições que ela deu. Por quê? Porque vai ter lá o currículo dela, tudo que ela sabe fazer, tudo que ela já trabalhou. Muito bem, qual é o teu resultado? Eu gosto de perguntar isso, qual é o teu resultado, o teu melhor resultado dentro de uma empresa? Ou seja, qual é a tua melhor contribuição? E muitas vezes a pessoa, eu pego ela totalmente desprevenida. Por quê? Porque ela não está atenta para os seus próprios resultados. Então, aprendam, né, desde já, a tudo que tu fizer, né? Bah, isso, eu fiz esse projeto, eu participei desse projeto, o projeto deu certo, tu participou, é o resultado que tu deu. E isso vocês colocarem no currículo de vocês, isso é muito legal. Exatamente. Exatamente. Perfeito, professora. Ok. Então, era né, das minhas anotações. Como a gente pode, professora, assim, para ter uma questão de, além desses indicadores que nos apontam o turnover e o próprio absenteísmo, que são indicadores contábeis também, de certa forma, Uhum. Sim. uma pesquisa de clima organizacional, ele mensuraria o estresse? Sim, sim. Quando você aplica uma pesquisa de clima, nós vamos medir tudo isso, né? E vai aparecer, sim, todos os indicadores que nos apontam para processos de estresse. E uma pesquisa, quando ela é muito bem feita, não só no papel, mas com entrevistas, com observações, que é o que a gente utiliza atualmente, ela vai me dizer, muitas vezes, não só da onde que ele vem, mas de quem ele vem. Olha que interessante, né? E aí vem a outra coisa interessante. Normalmente, porque o modelo de gestão, quem é que dá o modelo de gestão para a empresa? O seu fundador, né? O fundador que vai trazer o primeiro modelo de gestão, é claro, depois, com a soma de todos os outros executivos que essa empresa vai ter, ela vai se melhorando nesse modelo de gestão, ela vai se atualizando e coisa e tal. Mas a fonte de estresse, basicamente, é o modelo de gestão. E aí nós estamos apontando o dedo para quem? Para o dono da empresa. A única pessoa que a gente não pode tirar de lá, né? Então, por isso que a gente trabalha diretamente a cabeça dessa pessoa, né? Quando nós vamos fazer um trabalho sempre de melhoria de clima, essas coisas todas, as consequências é com os colaboradores, mas o trabalho da psicologia é basicamente com o fundador.
né? É um olhar, né, sobre esse fundador e fazer com que ele tenha também um novo olhar sobre a sua própria empresa e sobre as consequências do seu modelo de gestão. É muito legal, é um trabalho apaixonante, eu adoro. Bacana, gente. Professora, assim caminhando então para o final, feliz Tá? Dia das Mães. Avisar Muito obrigada. os alunos que nós colocamos um videozinho lá no Instagram e no Facebook, o último post, sobre um Ah, videozinho lindo. sobre uma homenagem ao Dia das Mães. Mostre para sua mãe, compartilhe. Quem fizer Isso aí. comentário vai ter aquele sorteio, só que o sorteio dessa vez vai ser duplo, justamente para você um dia pedir um jantar para sua mãe também, Mas, para que você poder jantar com a maravilha. sua mãe. Então, como nas outras semanas a gente fez sorteio apenas de um iFood, por exemplo, dessa vez vai ser 2 iFood, um para você e um para sua mãe junto. Porque o que tem que fazer para poder Isso. participar? Só fazer um comentáriozinho lá, um coração, apenas se mostrar presente, que o aplicativo vai fazer um sorteio automático depois. Tá, gente? Semana que vem, gente, eu quero trabalhar com vocês gestão de carreira. E aí nós vamos fazer um teste, sabe de quê? De vocação. Nós vamos ver assim, ó, vocês vão ver qual é a área de trabalho que tu estás mais indicado para o teu tipo de personalidade. Então se prepare, ok? Nós vamos trabalhar carreira. Vamos ver a Bacana. carreira. Para que lado a tua carreira vai ir, né? E a senhora vai, inclusive, fazer indicações de trabalho para vocês de acordo com o resultado do teste para vocês, ok? Então, nós vamos trabalhar carreira semana que vem, certo? Certo? Beijo para vocês, deem um abraço nas mães de vocês, ok? Que a senhora está mandando. Rafael, para tua excelentíssima esposa, dê um abraço nela por mim, Pode deixar. Muito obrigado. ok? Feliz Dia das Mães para Beijo, todos aí. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. O João Eduardo perguntou onde está o resultado do primeiro sorteio. Se tu entrar lá no próprio do nosso Instagram, lá nos stories, quando a gente publicou, tá? A gente fez o sorteio, a gente gravou, João, tá? A gente grava o sorteio que o aplicativo faz e a gente compartilha esse videozinho, é um videozinho de 10, 15 segundos que mostra como é sorteado para mostrar que não é a gente que escolhe, né? Por exemplo, tá? Então foi lá, se não me engano, foi o Julian que ganhou o primeiro, o Gabriel ganhou a segunda semana e a terceira semana foi a Beatriz. Como é nos stories, fica 24 horas, tá? Então, tu tem que estar acompanhando nossas redes sociais para estar vendo quem ganha. De fato, quem não foi avisado, né? E quando a pessoa é sorteada, João, a gente marca a pessoa para ela saber, né? Só isso aí, tá? Um bom fim de semana, gente. Semana que vem vai ser maravilhoso aí com gestão de carreiras. Isso é uma das melhores partes da psicologia organizacional. Tá, gente? Um grande abraço, um bom fim de semana. Entra lá, mostra o videozinho que a gente fez com as fotos de vocês, das mães, algumas representadas, né? Que nos enviaram fotos. A gente fez lá um slideshow bem bacana. Mostra para sua mãe e faz qualquer comentáriozinho para a gente estar fazendo sorteio hoje no final do dia. Grande abraço, gente. Bom fim de semana.